Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom contar com você mais uma vez aí do outro lado, acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Estaremos juntos até às 8 horas da manhã, aqui na TV Meio Norte, neste domingo, onde a igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. Esta data que é lembrada no dia 1º de novembro, mas somente no domingo após esta data é que a igreja, de fato, realiza esta celebração. E é então a todos os santos que nós pedimos a intercessão para este início de manhã, este início de semana, abastecidos sempre pela palavra de Deus. Por isso, logo tão cedo, eu já quero também convidar você para que juntos nós possamos meditar a segunda leitura de hoje. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos chamados filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a Missa da Misericórdia celebra nessa próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, 10 anos de ação evangelizadora. E para que a gente possa compreender um pouco mais sobre esta história de missão, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. E hoje nós estamos com o irmão Chagas Rodrigues, ele que é coordenador dos Servos da Misericórdia, e nós vamos falar sobre os 10 anos da Missa da Misericórdia. Irmão, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, é uma satisfação de estar aqui com vocês nesse momento. E a gente começa essa conversa falando como surgiu, na verdade, a Missa da Misericórdia. A Missa da Misericórdia, ela surgiu sem nenhuma pretensão, né, de tomar tamanho grandeza no meio aqui em Teresina. O padre Newton, quando chegou na nossa paróquia, que se iniciou de fato na paróquia Santíssima Trindade, onde ele foi pároco 9 anos, com a mudança agora esse ano. Então ele fazia as missas com temas específicos. Então tinha um dia que celebrava dos falecidos, que era a terça, e na quarta-feira era a Missa da Misericórdia, na quinta havia a adoração ao Santíssimo Sacramento, e na sexta a Missa da Bênção. Então foram temas que foram colocados e cada dia que passava, as pessoas se sentiam mais tocadas na Missa da Misericórdia. Então ela cresceu e ficou como está agora. E qual o significado que essa missa carrega? O seu significado é onde as pessoas elas têm um encontro pessoal com Jesus. É quando elas meditam dentro da palavra e da dinâmica que acontece dentro da missa, com cânticos, com motivação, com oração, elas ali se achegam ao coração de Deus, que é todo misericórdia. Ali se encontra a miséria do homem e a misericórdia de Deus. Então, elas se encontram. É um grande momento de reflexão da vida. É onde se trabalha o perdão, é onde se trabalha, de fato, o eu, que isso tem esquecido muitas pessoas ali na sua zona de conforto, cada um vai vivendo sem ninguém se preocupar um com o outro. Então, dentro da missa, as pessoas uma vão olhando para o outro e vai vendo a sua dor, que a sua dor não é diferente da do outro, mas quando se leva na oração, os milagres vão acontecendo. Na sua opinião, por que a Missa da Misericórdia ganhou essa dimensão, né, que temos atualmente, agora na paróquia de São Cristóvão? Sim, tomou essa dimensão pelo fato dos milagres. Tem acontecido muitos milagres durante todos esses anos. As pessoas fazem o seu clamor, o seu pedido, e Deus atende. Já houve cura do câncer, famílias restauradas, pessoas que tinham vícios foram também libertadas. Enfim, são muitos sinais de Deus. Então, isso foi passando de boca em boca, o testemunho. As pessoas vão falando, olha lá,
é muito bom. Lá a gente tem uma visão nova da vida. Então, as pessoas assim, elas vêm à missa e vai divulgando boca em boca e vai crescendo cada vez mais nesse âmbito da fé. Irmão, e como é celebrar os 10 anos da Missa da Misericórdia? É uma gratidão a Deus, né? É se colocar como servo e saber que nós servimos a um Senhor vivo, um Deus vivo. E é ver, durante todos esses anos, que o trabalho, de fato, é um trabalho gratificante, que são com vidas, pessoas que são transformadas, famílias que são restauradas. Enfim, é uma grande alegria, porque além da gente trabalhar para servir no reino, nós também recebemos as graças, nós recebemos as bênçãos. Então, para mim, e acredito que para toda a Fraternidade Servos da Misericórdia, para todo o corpo que trabalha dentro da Missa da Misericórdia, que é muita gente. O padre está lá, mas tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo com o mesmo sentido, para que as pessoas tenham uma experiência com Jesus. Então, para mim, é uma grande alegria. Irmão Chagas, nós agradecemos a sua participação aqui conosco, falando um pouco sobre esses 10 anos da Missa da Misericórdia. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, porque é uma oportunidade da gente estar divulgando esse trabalho belíssimo dentro da nossa cidade e não dizer para outra nação, que a gente também transmite ao vivo, né? Então, eu quero fazer um convite todo especial para todos vocês que ainda não conhecem a Missa da Misericórdia, mas, e todos aqueles que quiserem vir de qualquer lugar, nós vamos ter um momento, uma programação fantástica, que será no dia 6 agora de novembro, esse grande momento, no estacionamento da Ponte Estaiada. Começará às 16 horas, 16h30 vamos rezar o Terço da Misericórdia, vamos ter o show com Assis Ferreira, Flávio Moura, Jackson Lima, Adriana Mello. Às 18h40 vamos já estar preparando o nosso coração para isso. Tem um detalhe, nós vamos ter também o lançamento do livro Gotas de Misericórdia, que é o Padre Nilton que está fazendo esse livro. Vai ser um grande momento também de exposição. Então será uma grande festa, gente. E vai ter muitos momentos que vai impactar a nossa vida e o nosso coração. Então, eu te convido a participar conosco. E falando em Missa da Misericórdia, a nossa equipe foi ao encontro de uma família que participa há 13 anos da missa e tem um testemunho de fé e de oração, de crescimento espiritual, inclusive, a partir dessa participação na Missa da Misericórdia. Nós vamos conhecer hoje a história de Janaína e Franceudes. A família de Janaína e Franceudes tem a sua história baseada na fé em Deus e na devoção a Nossa Senhora. Eles se conheceram em uma academia próxima à residência de Janaína. E a partir dali, começou uma amizade. Uma linda amizade. E dessa amizade, começamos depois a namorar, né? E namoramos 10 anos. E depois foi que casamos, né? E estamos casados aí, vamos fazer agora, casei dia 22 de dezembro de 2012, vamos fazer 7 anos de casadas. E foi a partir do casamento que veio o despertar para a vida cristã. Janaína e Franceudes começaram a participar das missas na paróquia Santíssima Trindade. Era católica, estudei desde muito pequena em colégio de freiras e eu estava afastada. Eu estava afastada da igreja, né? Eu que fiz parte de de 2 corais de igreja e me afastei por um tempo. E em 2013... né? Depois do casamento, foi o casamento que trouxe essa volta à igreja, na verdade, né? Porque quando nós nos casamos, teve o curso de noivos, né? E aí depois do casamento veio aquela vontade de voltar à igreja, né? E aí voltamos à igreja e procurei justamente a Igreja da Santíssima Trindade, na época, onde era a Missa da Misericórdia, e de lá para cá nunca mais deixamos de frequentar a Missa da Misericórdia, né? Minha caminhada foi através dos passos dela, né? Porque, sinceramente, eu não fui de coral, eu nunca tive assim, você, aquele católico praticante e tudo. Mas a gente passa a viver com base na nossa família, né? Então, depois que o Nicolas veio, depois que eu casei, como ela falou, a gente tentou mudar tudo isso. Minha forma de ver a igreja, entendeu?
Hoje eu já vejo de uma forma diferente, já vejo como base. Antigamente eu só visitava, não era católico. Agora eu me sinto mais católico. Janaína acredita que assim que começou a participar da Missa da Misericórdia, a sua fé estava sendo moldada e que Deus estava lhe preparando para os desafios e dificuldades que apareceriam na sua vida. E foi justamente no período da sua gravidez que ela sentiu a presença de Deus. Eu comecei a frequentar a Missa da Misericórdia em 2013 e em 2014 eu passei, né, por um momento de tribulação, e eu estava preparada ali. Deus me chamou à igreja para me preparar para o que eu ia passar, né, pelas dificuldades que eu iria enfrentar do meu parto, né, que foi um parto complicado, foi onde eu fui tocada um momento por Nossa Senhora. Essa foi a primeira graça alcançada na minha vida, que foi exatamente um dia voltando de uma consulta, né, eu vindo da maternidade, e passei em frente à igreja ali da Paróquia Santíssima Trindade. E aí, quando eu passei em frente, voltando de mais uma consulta, eu com pressão alta, dores na barriga, que sentia, né, desde o início da gestação, e foi até o final, assim, da minha gestação. E eu passei, voltando da consulta, passei em frente à igreja da Santíssima Trindade. E aí, meu esposo estava comigo, e quando eu cheguei ali nas proximidades do Atacadão, eu disse para que ele retornasse, né, para ele retornar à igreja. E aí meu esposo disse, mas já encerrou, né? Não tem mais missa, tinha pessoas mesmo saindo já. E aí eu disse, mas eu preciso voltar até lá. Eu não sei, mas meu coração me pedia para que eu voltasse, né? E aí voltamos. E eu fiquei em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Fiquei lá no palco. E ali havia também uma comemoração no aniversário do Padre Newton. E eu, em frente àquela imagem, recebi a graça de Nossa Senhora de Fátima. Começaram a cantar, era a comemoração do aniversário do padre, lá estavam... E aí começaram a cantar uma canção de Nossa Senhora, que dizia, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim, né? Foi nesse momento que eu pedi Nossa Senhora para cuidar do meu parto, para cuidar do meu filho. Eu pedi a ela para que nada acontecesse com ele, né? E comigo no momento do meu parto. E aí ela disse a mim, ao meu coração, que nada iria acontecer de mal, nem a mim, nem a Nicolas, no momento do meu parto. Nada ia acontecer. E aí, isso 15 dias, faltando 15 dias para o meu parto, o Nicolas antecipou o nascimento. E ele nasceu no dia 6 de setembro de 2014, né, era para ter nascido dia 15 de setembro, antecipou. E o momento do parto foi difícil. O médico viu que minha bexiga estava suspensa. E no momento em que ele foi cortar, ele achando que era placenta, não era placenta, era bexiga. A bexiga estava suspensa, né? Então, Deus operou aos olhos dele, graças a Deus, ele não cortou a minha bexiga, né? E fui embora de sonda, passei 7 dias a mais com essa sonda, mas, graças a Deus, sem dores, né? Sem nenhuma dor. O médico disse que eu poderia ficar com fortes dores, mas eu não fiquei. E Nicolas nasceu com uma malformação de palato também, né? Em meio às tribulações que permeavam a vida do pequeno Nicolas, a fé foi o verdadeiro sustento da família. Nicolas fez uma cirurgia com 1 ano e meio, mas até chegar a essa cirurgia, Nicolas tinha engasgos constantes, engasgos na madrugada, e eu e meu esposo, tínhamos que passar a noite atentos a esses engasgos na madrugada, porque poderia vir até a óbito, né? A gente não vê, então ficava meio que fazendo um revezamento, né? Um ficava acordado e o outro dormindo. E Nicolas, para se alimentar, também engasgava. Mas aí nós aprendemos como fazer para desengasgar o Nicolas, né? Ou para o Nicolas não engasgar. Mas o Nicolas, ele engasgou com 10 dias de nascido com água, e desse engasgo o Nicolas parou, ele fechou os olhos, ficou roxinho, não tinha movimentos respiratórios,
não tinha. Fechou os olhos e ele parou ali. E aí minha mãe, muito devota de Nossa Senhora de Fátima, ela suspendeu o Nicolas assim, né? E ela clamou por Nossa Senhora. E foi nesse momento que eu peguei o Nicolas nos braços dela. Foi nesse momento que Nossa Senhora me deu uma luz, assim. E eu peguei ele no colo e coloquei ele aqui no antebraço, né? Coloquei ele no antebraço, virei ele aqui de costas aqui e bati. Dei tapas nas costas dele. E aí retornei o Nicolas. E quando voltei, o Nicolas ele não teve reação de tosse, ele só abriu os olhos. Para mim, aquilo ali foi um milagre de Nossa Senhora. E agora, aos 5 anos e com a saúde restabelecida, Nicolas rende gratidão a Deus. No coração, eu amo mas eu amo no fundo do coração, acho que você é muito rico. Deus, eu te amo, eu sou seu filho, para sempre. Graças a Deus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora abençoada, e também Nossa Senhora, Nossa Mãe de Deus, te amo para sempre, a todo vapor te amo. Um beijo para você, para o Espírito de Deus. E assim, a família testemunha unida as graças alcançadas através da fé em Deus e a devoção a Nossa Senhora, em comunhão com a Missa da Misericórdia. Falar da Missa da Misericórdia, gente, é falar de vidas transformadas. É falar de amor, de fé. É falar de milagres, né, revelados. Durante esses 10 anos, nós temos aí tantos e tantos testemunhos de fé, porque nós não conseguimos a graça sem a fé. Nós cristãos precisamos da fé. É a fé que nos fortalece, é a fé que nos leva à graça, à misericórdia de Deus. Durante a missa a gente escuta muito, né? Viva o momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente passa a se preocupar com isso. Passa a viver mais o dia a dia, com fé, né? Que é mais importante. E se aproximando dos 10 anos da Missa da Misericórdia, Nicolas faz um convite especial. Venha na Missa da Misericórdia, dia 6 de novembro. Fortificados na fé, eles reconhecem o valor que a família tem. Minha família é minha base. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, você também acompanha no nosso canal do YouTube. Faça um convite especial para você. Acesse o link que está abaixo no seu vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe também o programa Em Tuas Mãos. Todos os quadros, todas as entrevistas, as matérias, as reportagens, tudo você encontra no nosso canal do YouTube. Acesse, se inscreva e também compartilhe o nosso material com quem você desejar. Nós vamos agora a um rápido intervalo, já retornamos com mais Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Ao longo da nossa vida, em muitos momentos, precisamos entender, confiar e esperar no tempo de Deus. É justamente sobre este assunto que você acompanha agora o quadro Bons Conselhos. E hoje nós vamos falar com o Padre Neto Rego sobre os frutos da espera em Deus. Primeiramente, Padre Neto, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. É um grande prazer estar aqui com os fiéis da Arquidiocese de Teresina e também com essa equipe maravilhosa. A gente começa essa nossa conversa, Padre, falando qual a importância, né, de se esperar em Deus. Na realidade, até é um ensinamento evangélico, né? A gente pegar a Sagrada Escritura, principalmente na história dos profetas, nós vamos ter bem presente a questão da espera.
O verbo esperar é um verbo de que a pessoa espera, mas espera com esperança, como algo que vai acontecer, que vai realizar. E como o tema da nossa entrevista é os frutos, né? Quais são, na verdade, esses frutos de quem espera em Deus? O primeiro fruto, considero importante, é a questão da temperança. A pessoa que espera em Deus, ela não se torna uma pessoa angustiada, não é uma pessoa aflita, pelo contrário, né? É uma pessoa paciente, é uma pessoa calma, né? Então a temperança, ela é um dom de quem tem fé. A teologia nós encontramos no método teológico, aliás, do dado do conhecimento de viver uma experiência com Deus, né? O auditus, né, essa escuta, o intelectus, essa reflexão, e o aplicatio, que seria a vivência, né? Então, a espera em Deus, ela se une a esse método, né, a esse conhecimento de Deus, para que a pessoa tenha temperança, tenha sobriedade, serenidade e tranquilidade. Quem espera em Deus sempre vai colher esses frutos? Quando eu espero com fé, é interessante a gente poder aliar, né, ao verbo a palavra fé, né, uma esperança fides. Seria não só unindo-me a forças humanas ou a realidades humanas, mas quem espera com fé, espera aquilo que o Senhor prometeu. Então, o profetismo na Sagrada Escritura ele é muito forte, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento, nós vamos ter Deus que faz aliança com o seu povo. E ele faz inúmeras alianças, né? E se a gente pegar o Novo Testamento, nós temos uma aliança definitiva. Então a promessa de Deus para nós não é uma promessa de morte, mas de vida e vida em abundância, como está no Evangelho de João 10:10. Ou seja, se Deus nos promete vida e vida em abundância, então a nossa espera com fé é uma espera de que Deus agirá e agirá logo. Há poucos dias nós tivemos na liturgia a leitura de Abacuque, né? E lá no versículo 6, dizia claramente, tão bonito, gostei muito dessa leitura, dizia, o Senhor virá e não tardará. Padre, dentro desse contexto, qual a importância da oração para ajudar também nessa perseverança, nessa espera? Eu tenho treinado assim, as pessoas no sentido da oração. E toda vez que eu vou começar uma nova turma, né, de como ensinar a rezar, eu vejo muito nas pessoas essa inquietude, no desejo de responder a anseios que são profundos. Então a oração, ela é um caminho, além de santificação, mas é um caminho também que vai sarando feridas, recalques, frustrações, rejeição desde o ventre materno da mãe, rejeições da parte da família, do pai, da mãe, a falta da presença da família. A oração ela vem como um aliado, né, para fortalecer a pessoa, para vencer essas adversidades. Então eu creio que a pessoa que espera em Deus e que espera em oração, tanto a oração repetitiva, como a oração contemplativa, como a Alessio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus, todos esses caminhos da oração vão exaltar a pessoa, fazendo ela transcender a realidade que ela vive hoje. Porque nós sabemos que hoje recebemos influências externas. Mas a oração não, ela resgata o eu interior. Isso é muito importante para a gente ter temperança e saber esperar a hora de Deus na nossa vida. Padre Neto, e qual o conselho que o senhor dá para que aquelas pessoas possam esperar mais em Deus? Primeiramente, quando eu quero cultivar aquilo que é próprio da espera, que é a prudência, a temperança, a sabedoria, né? Nós precisamos, o primeiro caminho qual é? É o encontro comigo mesmo. É aquela máxima de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Se eu não busco esse conhecimento de saber quem eu sou e o valor que eu me dou e o quanto eu me amo, não terei forças para saber esperar em Deus. Né? Então é um voltar-se para si mesmo. Vencer os desafios desse voltar-se. Né? O mundo vai lhe trazer inúmeras reflexões e dúvidas. Mas quando eu me volto para o meu eu, não é hora de questionamentos, é hora de encontro.
Eu gosto sempre de falar isso, é hora de encontro. E o encontro se dá numa busca de um Deus verdadeiro. Então, o primeiro passo, oração. Oração, comece com 10 minutos, após 2 semanas, faça 20 minutos de oração, após 2 meses, faça 30 minutos de oração pessoal. A oração, você silencia com o mundo e você se encontra consigo mesmo. O segundo passo é a vida comunitária. Hoje vivemos num mundo em que nós nos comunicamos muito, mas somos individualistas. A gente se distancia corporalmente dos outros e nas redes sociais queremos estar próximo das pessoas. Faz parte da vida do ser humano, é um dado antropológico. O ser humano ele não vive só, não adianta. Por mais que a gente tente, eu sempre vou precisar do outro. Então a vida comunitária é essencial para a nossa vida. É você viver, criar momentos com a sua família. No final de semana, que é onde a gente tem mais tempo, proporcionar encontros com a família, momentos de lazer, um almoço, momentos de oração, momentos de conversa, de partilha. Né? Então o primeiro ponto, a oração. O segundo, a família. E, por fim, a Eucaristia. Eu creio que todo cristão católico que coloca a Eucaristia como centro da sua vida, que vai eucaristizando a sua vida, ele encontra, assim, primeiro, um alimento que nutre o ser espiritual, mas que também fortalece o ser material na busca da felicidade. Não a felicidade hedonista. Eu quero ser feliz para mim mesmo, não, mas uma felicidade com o outro, uma felicidade que busca o bem comum, uma felicidade que vai gerar cidadãos, uma felicidade que vai gerar também generosidade, né? Que vai estar sempre em comunhão com a igreja. Padre Neto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando sobre os frutos da espera em Deus. Foi um prazer recebê-lo. Que Deus abençoe a todos, para mim sempre um grande prazer, o setor de comunicação da Arquidiocese. E eu peço a você que nos acompanha, que Deus esteja contigo, que lhe proteja, e lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Edeli Abreu, sou casada há 13 anos. Durante o período em que nós passamos casados, os 3 primeiros anos, a gente não tinha a perspectiva de gestação, né, de pensar num filho. Durante 7 anos, no decorrer até o 7º ano de casada, a gente passou a ter essa preocupação, né, de buscar essa alternativas para ter um filho, porque a gente não estava conseguindo, né? E aí fomos buscar ajuda médica, porque naturalmente a gente não estava conseguindo. E aí o diagnóstico veio, né, de fato, com ajuda médica, de que naturalmente nós não iríamos conseguir. Fizemos vários exames, mas sempre muito confiante. Teve uma experiência que meu esposo também falou, que ele não precisava de muita coisa, né? Bastava um momento para a graça de Deus pudesse acontecer. Ele é uma pessoa de muita fé. E eu, no momento assim, de muita revolta com o Senhor, porque eu tinha entregado nas mãos dele as minhas coisas para que eu cuidasse das deles, naquele momento eu fiquei um pouco revoltada com Deus. Né? Mas a gente continuou. Né? A gente foi, buscou ajuda médica, a médica nos orientou dizendo que a gente não tinha possibilidade de engravidar naturalmente. Durante esse mesmo período, esse mesmo ano, a gente, todo mês era aquele sofrimento, né? Era aquela angústia da espera, de esperar que Deus viesse fazer alguma coisa na nossa vida para que naturalmente a gente conseguisse ter a nossa filha. E no mesmo ano, né, quando a gente foi mostrar o resultado dos exames para a nossa médica, ela falou, né, que a gente não poderia engravidar, mas eu já estava grávida. O Senhor já tinha feito a graça dele em nossa vida. Só que a gente não sabia. Daí eu saí bem chateada, né, bem zangada com o Senhor mesmo, mas na intimidade com Deus, falando para Ele sobre a minha revolta, eu consegui superar aquele momento, aquele estresse e continuamos a nossa vida. E depois de um certo tempo, comecei a observar, né, alguns sintomas de enjoos, a quentura no meu corpo, mas para mim tudo era muito natural, tudo era muito normal, porque todo mês era assim. Eu já sabia que aquele mês viria novamente a menstruação.
Porém, né, quando meu esposo pediu que a gente fosse a uma farmácia, a gente comprou um teste e deu positivo. A médica falou que para ela não era diagnóstico, que ela precisava realmente fazer um exame. Mas aí, quando eu estava no consultório, o que ela me falou algo que marcou bastante, né? Mesmo sem o exame que ela iria passar, ela disse para mim que me perguntou se eu sabia de algum milagre sem sacrifício, né? E aí eu tenho isso muito em mente, né? Que todo milagre ele precisa de um sacrifício na nossa vida, mas a gente precisa confiar e esperar no Senhor, porque Ele faz na nossa vida. E hoje, nossa Maria tem 4 anos. Nós vamos a um rápido intervalo, mas antes eu quero fazer um convite especial para que você também acompanhe o programa Em Tuas Mãos no Rádio, o programa que é transmitido pela Rádio Pioneira FM 88.7 de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Sintonize, participe e fique por dentro das informações sobre a Arquidiocese de Teresina. Eu aguardo você no próximo bloco. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E a Diaconia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Forania Norte da Arquidiocese de Teresina, vem realizando uma ação evangelizadora nos condomínios. A proposta é ser uma igreja em saída, um pedido especial do Papa Francisco. Moradores dos condomínios localizados na zona norte de Teresina se reúnem pelo menos a cada 15 dias para a celebração da Palavra de Deus e momentos de oração. Há 2 anos, os condomínios Jardim do Norte 1, 2 e 3 fazem parte da missão evangelizadora da comunidade São José, que pertence à Diaconia Nossa Senhora Aparecida, na região do bairro Santa Maria da Codipe. O diácono Paulo Afonso está na administração da diaconia desde o início de 2019 e fala como esses momentos são realizados. Aqui acontece, às terça-feira, o encontro com os próprios moradores do condomínio. No final de semana, aos domingos, acontece o encontro com as crianças da catequese. E uma vez no mês, na última terça acontece a Santa Missa aqui e no 3 acontece na segunda quinta de cada mês. Então nós evangelizamos em dois blocos desse condomínio, né? No 1 e no 3. Mas aqui o grupo que realmente residem nesses condomínios, eles fazem atividade, como a visita às famílias. Nós temos a imagem de São José. De que forma que nós encontramos para que a imagem pudesse adentrar? Nós sabemos que a realidade dos condomínios é muito pequeno. Então, a imagem de São José, que é uma capela, ela peregrina todos os condomínios daqueles moradores que desejam receber, com a oração. E ali a família fica à vontade para fazer o seu momento de oração, de meditação. A comunidade de São José é composta pelas famílias que pertencem a esses condomínios e recebe em cada casa a capelinha. A coordenadora da comunidade São José explica como começou essa evangelização nos condomínios. A gente não tem um espaço físico, a gente conta com a colaboração de todos os moradores do condomínio. A gente começou aqui com o texto dos homens e, na verdade, era administrado pelo Marcos, que ele era catequista da Diaconia Nossa Senhora Aparecida. Ele era lá da comunidade Aparecida. E ele inseriu aqui dentro do condomínio. Aí ele fazia o texto com os homens, aí com a evasão dos homens, aí ficou o texto das famílias. Aí ele foi embora e a gente continuou. Hoje, graças ao diácono Paulo Afonso, ao diácono Reis, a gente já consegue ir nos outros condomínios, já divulga melhor. Na última terça-feira, dia 29 de outubro, foi realizada a primeira Eucaristia das crianças e adolescentes da primeira turma de catequese dessa comunidade. A celebração foi presidida por Dom Jacinto Brito, que avalia esse trabalho missionário na comunidade. Avalia exatamente como uma evangelização de fronteira, porque nós estamos penetrando em um ambiente que normalmente a igreja não costuma penetrar. Fica sempre no ambiente paroquial, nas capelas,
E graças à boa iniciativa do diácono Paulo Afonso, a diaconia Nossa Senhora Aparecida está procurando fazer marcas de presença em todos os setores, nos condomínios, nas pontas de rua, nas praças, nas escolas, nos hospitais e também nas igrejas. Nós, numa atitude de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, nós temos muito mais que ir aos lugares onde as pessoas estão do que chamar as pessoas para os lugares onde nós estamos. Fernanda mora no condomínio há 3 anos e desde que começaram as reuniões e encontros bíblicos, ela se prontificou para ser catequista. Ela fala sobre a sua responsabilidade enquanto catequista e da importância dessa missão nos condomínios. É uma oportunidade até para as mães que não podem deixar seus filhos nas igrejas, então elas viram uma oportunidade com a gente de essa forma de evangelizar dentro do condomínio, né? É muito cômodo para eles. Eu sou uma das catequistas daqui e a gente está muito feliz de estar conseguindo formar essa primeira turma. A gente espera formar mais e é muito importante a gente conseguir trazer os nossos moradores para as nossas missas, para os nossos encontros que a gente tem toda terça-feira. São vários os benefícios para as famílias que participam desses momentos de oração e estão incluídas nessa ação evangelizadora. Valdenice é mãe de 2 filhos que receberam o sacramento da Eucaristia. Ela elogia a iniciativa da comunidade São José. É muito bom, graças a Deus. Eu acho que toda a família está gostando, né? Isso é muito importante para a família. O diácono Paulo ressalta também o crescimento da participação dos moradores dos condomínios durante as reuniões e momentos de oração. A gente sabe da grande dificuldade da evangelização, mas aqui a gente, como se encontra nas terças, uma vez no mês, a gente percebe os moradores que vêm para a bênção das chaves, das famílias, que se encontram aqui, que partilham, que se alegram junto com esse momento. Por isso que hoje a gente está muito contente pelo êxito da evangelização, porque aqui nós vamos realizar a Eucaristia de 10 crianças que aqui receberam o sacramento do batismo e agora vão receber o sacramento da Eucaristia. Dom Jacinto Brito realizou na Diaconia São Francisco de Assis, localizada no bairro Angelim, a última visita pastoral missionária do ano de 2019. O momento foi de alegria, de empolgação da comunidade em geral. A nossa equipe esteve presente acompanhando de perto a programação e traz mais informações para você. A Diaconia São Francisco de Assis, no bairro Angelim, foi escolhida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, para sua última visita pastoral missionária de 2019. Durante os dias 24 a 27 de outubro, a diaconia contou com a presença de missionários que visitaram as famílias da região. Dom Jacinto também visitou escolas e posto de saúde do bairro Angelim, além de se reunir com grupos e pastorais da diaconia. O arcebispo fala sobre os critérios utilizados para a escolha dessa diaconia. Porque outras 3 foram paróquias. Aqui é uma diaconia que tem sua característica própria. É um diácono que coordena, é um diácono que administra, que já está aqui há tempo, e um padre do seminário, no caso o padre Anderson, que é o padre da diaconia. Os 2 trabalham em muita sintonia, inclusive os jovens do seminário participam muito dos trabalhos pastorais aqui. Isso dá uma fisionomia diferente a essa diaconia. Inclusive, ela tem uma característica de ser muito participativa. Ontem eu vi a abertura, foi assim, em grande estilo de animação, com gente com composições próprias, com danças, com música e aquela participação do povo que transbordava da igreja numa quinta-feira. Então, tudo isso confirma que, de fato, é uma área onde a igreja está presente de uma maneira muito viva. Durante as visitas nas escolas, Dom Jacinto teve a oportunidade de conversar com os professores da Escola Municipal Angelim, que apresentaram os desafios na educação de crianças e adolescentes. A diretora da instituição fala do sentimento em receber a visita do arcebispo.
sentimento de paz, de tranquilidade, de luz, de muita luz, que é o que nós estamos precisando no momento. Quando eu soube da vinda dele para essa escola, eu inclusive pedi que fosse um pouco mais cedo, para que ele pudesse conversar também com os nossos alunos, né? Mas assim, Deus, ele tem um propósito, e essa visita dele foi assim extraordinária, porque ela abrangeu temas que os nossos professores precisam ouvir, eles precisam de explicação, e de certa forma foi uma luz para cada um de nós. A visita pastoral contou também com a presença de seminaristas do Seminário Propedêutico São João Paulo II. O seminarista Janderson Silva fala sobre como essa experiência missionária acrescenta na sua caminhada rumo ao sacerdócio. Muitas pessoas hoje em dia estão assim sedentas da palavra de Deus, e nós, como missionários, temos que levar a ela essa palavra viva que é Jesus Cristo. Isso só renova mais ainda assim, o chamado da minha vocação, através da missão, de nós sermos missionários do Senhor. Lucimar faz parte da pastoral da liturgia da diaconia e também foi uma das missionárias durante essa visita pastoral. É muito gratificante, né? A gente levar assim, a palavra de Deus aos nossos irmãos, como desde de manhã que nós estamos andando, né? Visitando as famílias e passando essa palavra para eles. E quem recebe a visita dos missionários em casa fala da importância desse momento. Todo prazer, né? Porque a gente, sendo católico, a gente tem até mesmo os que não é católico, os evangélicos, a gente recebe, sabe? E sendo católico, principalmente, né? A diaconia São Francisco de Assis é administrada pelo diácono Francílio, juntamente com o padre Anderson Fábio. O diácono fala sobre o empenho de toda a igreja em prol dessa missão. É algo encantador a presença dos missionários, porque eles vão surgindo, pessoas que estão no nosso meio, de repente dizem, eu quero ser um missionário. E hoje vão se multiplicando. A alegria de estar acolhendo aqui os seminaristas do Seminário Propedêutico São João Paulo II, da Casa São Boaventura, os aspirantes à vida religiosa, e recebendo o nosso povo, outras pessoas que vieram de longe, Santa Maria da Codipe, que vão se multiplicando e formando equipes de 2 em 2, cumprindo a palavra do Evangelho, levando o Evangelho, a Boa Nova, às famílias, ao coração daqueles que estão com sede e com fome da palavra de Deus. Essas e outras informações você acompanha no nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos com mais Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E na manhã deste domingo, nós queremos apresentar para você um pouco da história e da missão da Banda de Cristos, que tem uma maneira bem animada de evangelizar. O forró e o sertanejo universitário marcam o estilo da banda católica De Cristos. Formada em 2015, o grupo musical começou a tocar em diversos eventos da igreja, festejos de paróquias, festivais para a juventude, acampamentos, retiros, enfim. Em todo lugar, levando a palavra de Deus através da música. A ideia da banda foi justamente uma necessidade, né, de uma música animada, de um forró, de um sertanejo universitário dentro da igreja. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez essa adaptação. A gente traz o ritmo, mas com letras cristãs, com letras que falam do amor de Deus, né, com letras que falam da igreja católica. O emprego dos teus sonhos que você não sonhou, você deu Dos 10 integrantes fixos que fazem parte da Banda de Cristos, 8 são da comunidade católica Shalom. Chico Henrique fala sobre como a espiritualidade da comunidade contribuiu para a formação da banda. A minha vida na comunidade Shalom é o que me leva a Deus, né? É a minha vocação. Então, esse contato, esse desejo de buscar a Deus e por gratidão, nós tocamos essa música de forma gratuita também, para que outros jovens, outras pessoas sintam desse amor de Deus que nós sentimos. Leandro é um dos cantores da De Cristos e fala sobre o seu início na banda. Antes de ter uma experiência pessoal com Deus, ele já tinha experiência com a música. Já cheguei, o Chico Henrique já tinha essa banda
esse projeto dessa banda, encaminhando, né? E ele me conheceu, o Chiquinho, que foi meu pastor de grupo de oração lá na comunidade católica Shalom. E ele descobriu, né, que há muito tempo atrás, eu participava de várias bandas seculares, cantava na noite. E aí eu larguei essa vida por uma opção mesmo, né? Desde que eu tive uma experiência com Deus maior, com o amor de Deus, e descobri que isso não fazia parte mais da minha filosofia de vida, né? Que eu falei, não, eu hoje não posso mais ter uma vida velha, eu preciso de uma vida nova. E aí casou o útil ao agradável, né? Porque eu sempre gostei de cantar forró, sempre toquei forró na noite. E assim, a Banda de Cristo chegou para somar na minha vida e para me ajudar também na minha experiência com Deus, né? Atualmente, a Banda de Cristos conta com várias músicas autorais em seu repertório. E com o passar dos anos, o grupo vai aprimorando ainda mais a parte técnica. A gente é sempre melhorando, né? Porque são novas composições, né? Os arranjos vão saindo, né? A gente vai se atualizando também com a moda das músicas, né? Para que os jovens também consigam encontrar na igreja aquilo que eles encontram no meio secular, só que de uma forma diferente, né? Porque é uma música que você pode ir para uma festa dessa da igreja que no outro dia você não tem ressaca, você não pesa na consciência de ter feito algo errado, algo que saiu do seu controle, né? Porque lá você vai louvar a Deus com esse ritmo. A gente reza muito, né? A gente ora muito, pede para Deus sempre o entendimento, o discernimento. Nós temos vários irmãos dentro da banda, né? Hoje nossa banda, nós contamos com mais de 10 pessoas. E nossos irmãos rezam bastante, e Deus dá muitas inspirações. E sempre canções que falam da questão da volta para Deus, né? De uma experiência que a pessoa pode ter diante de uma dificuldade que ele está tendo, alcançar a misericórdia de Deus, mesmo com a dificuldade. E isso assim vai inspirando a gente. E hoje nós estamos com esse trabalho voltado mais para um lance mais autoral, né? E os planos para os novos projetos são muitos, mas sempre em primeiro lugar, a vida de oração. Sim, a gente sonha, né? Um dia gravar um DVD, algo assim, que a gente possa sempre evangelizar, mas com isso tudo a gente reza, né? Entrega nas mãos de Deus para tentar escutar a voz dele, né? A voz de Deus, para nos conduzir qual é a vontade dele para nós e para essa banda. E compromisso agora é com a obra do Senhor. E sexta, sábado e domingo, missa, texto e louvor. É a Banda de Cristo, a Banda de Deus. Vamos agora acompanhar uma dica da fé para esse nosso início de semana. Padre Aguinaldo José nos apresenta o livro Amigos Invisíveis, que traz uma reflexão sobre os anjos na Bíblia e em nossa vida. Quando Deus nos deu o dom da vida, entregou-nos um amigo. Ao nos tecer no ventre da nossa mãe, esse amigo estava ali. Ele é o anjo que guarda os nossos passos, nosso defensor na caminhada rumo ao céu. Ele é o mensageiro do amor, da paz, da alegria e esperança. No oásis ou no deserto, pelos quais passamos, esse amigo invisível sempre está por perto, socorrendo-nos e intercedendo por nós junto ao Senhor. Aproveite a nossa dica e boa leitura para você. Você sabia que faz parte de uma família ilustre, de grandes homens e grandes mulheres, de reis a camponeses, de crianças a idosos? Meu irmão, minha irmã, que está agora comigo neste programa Em Tuas Mãos, nós, neste domingo, em que a igreja celebra a glória de Deus que resplandece em todos os santos, nós confessamos de todo o coração: só Deus é santo. E nós participamos, como seus filhos e filhas, da santidade de Deus que se propaga, se irradia e se comunica para nós. É uma maravilha essa sensibilidade da nossa igreja de dedicar um dia a todos os santos e santas de Deus. Naturalmente que não falta quem diga, em tom de brincadeira, tem um dia para todos os santos, para ninguém ficar
magoado, para nenhum ficar chateado de não ser lembrado ao longo do ano. Claro que nós não teríamos dias do ano para colocar um por vez em cada dia do ano. Só os santos canonizados já superam a mais de 10 mil. Como é que nós poderíamos, dentro de 365 dias, colocar todos os santos? Seria impossível. Mas nós colocamos uma memória, e não é só uma memória, é uma memória da mais festiva solenidade, para celebrar todos os santos e santas de Deus. Tal como na ladainha de todos os santos, depois de percorrer a lista dos apóstolos, começando da Virgem Maria, depois os apóstolos e os santos mais antigos, os doutores da igreja, as doutoras da igreja, os mártires, as virgens e as grandes testemunhas de Jesus, termina-se dizendo: todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Para dizer, nós estamos em comunhão com eles. No credo, confessamos isso. Creio na comunhão dos santos. Significa, creio nesse intercâmbio de bens que existe entre todos os fiéis batizados. Os que já estão na glória, os que estão continuando a lutar aqui na terra e os que se preparam para contemplar a Deus face a face e não estão ainda totalmente purificados. Então, há uma grande família. E a igreja no Brasil celebra no primeiro domingo, depois do dia 1º de novembro, a solenidade de todos os santos. Neste ano, caiu exatamente dia 3. Fazemos com alegria a recordação do que diz o livro do Apocalipse, no capítulo 11, que, tendo visto assinalados das 12 tribos de Israel, termina dizendo: depois eu vi uma multidão que ninguém podia contar, homens e mulheres de todas as raças, línguas, povos e nações. Então, é essa família de Deus, de todas as raças, línguas, povos e nações. Nós estamos, então, formando esta grande família multiétnica, multicultural, porque nós acreditamos no único Pai. E dele nos vem, então, esta santidade que Jesus transmite para nós na sua palavra, nos sacramentos, porque a vida divina começa a circular em nós a partir do batismo, como membros do povo de Deus. Eis que hoje, lembrando a recente canonização da Santa Irmã Dulce dos Pobres, nós recordamos, cada dia a Igreja vai multiplicando, então, a alegria de ver filhos e filhas suas sendo reconhecidos como homens e mulheres dignos de admiração, dignos de imitação e ainda nossos intercessores junto de Deus. Certamente cada um de nós tem santos da sua preferência, pessoas com quem temos uma maior afinidade. Pois bem, procuremos conhecer essa pessoa. Aprendamos com ela a seguir Jesus e nós poderemos então dizer que os santos refletem nas suas pessoas a glória de Deus, a bondade divina, a misericórdia do Senhor. Tenham um bom dia. E por hoje é só, mas o desejo é que o Senhor possa encaminhar todos os planos, todos os projetos que nós temos para realizar nesta semana e que Maria passe à frente em todos eles, intercedendo por cada um de nós. A você, um abençoado dia. A gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Vivemos contigo, estamos